versículo de número 21. Louvado seja Deus. Mateus 15, versículo 21. Amém? Está escrito: e partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. Eis que a mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo: tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada ou miseravelmente endemoniada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. E vindo eles, os discípulos, pediram-lhe, dizendo: manda-a embora, porque está gritando atrás de nós. Mas eles, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas à casa de Israel. Então veio ela e adorou o Senhor e disse: socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão aos filhos e lançá-los aos cães. E ela disse: verdade, Senhor. Ainda assim os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo, Jesus disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto assim como tu desejais. A sua filha ficou sã naquela mesma hora. Amém? Canção dos irmãos, quero um pouco da atenção dos irmãos para esse texto. Amados, queridos irmãos em Cristo Jesus, esse é um texto que fala acerca de uma visita de Jesus a terras chamadas Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram terras que ali Cã, filho de Noé, foi herdar. Só que a Bíblia diz que quando Noé vai abençoar os seus filhos, quando Cã sai, Noé amaldiçoa, porque a Bíblia diz que Noé ele vê a nudez do seu pai. Então a Bíblia diz que este Cã sai diante de Noé e vai habitar em terras. A terra que Cã vai habitar são terras de Tiro e Sidom. As mesmas terras que vinha ali Jezabel. Essas terras eram terras de deuses estranhos, aonde se idolatrava acerca daqueles a quem habitava nessas terras. Pelo fato de Noé amaldiçoar Cã e essa terra ser amaldiçoada, a Bíblia diz que dali vinham enfermidades, dali vinham endemoniados. Nesse contexto é interessante que Isaías vai dizer no capítulo 23 acerca de Tiro e Sidom, amaldiçoando a terra, dizendo que a terra ia se empobrecer, ia ficar esquecida. Só que havia uma promessa. A Bíblia diz que havia uma promessa, Isaías 23, versículo 17, aonde esta promessa era que o Senhor ia visitar Tiro e Sidom. Só que antes deste acontecimento, a Bíblia vai dizer que esta terra era a terra habitada por cananeus, cananeus que idolatravam, cananeus que partiam sacrifícios para outros deuses de idolatria, tanto que esta terra também era a terra de aliança. Quando Davi e Salomão foi tentar erguer o templo de Salomão, fizeram aliança com os cananeus, da onde ali começou a vir cedro e ouro de Ofim. Esses cananeus agora começam a ganhar territórios, e diante da história, os gregos vão apelidar ou dar nome de sidônios. Esses sidônios crescem diante da história bíblica. Só que Tiro e Sidom fica esquecida, e a Bíblia diz que a terra fica esquecida por a terra ser amaldiçoada. Noé havia amaldiçoado Cã, a terra estava maldita, a terra estava em pecado. Ali tinha enfermidade incurável,
Ali tinham homens e mulheres que tinham demônios ou legiões de demônios, e é nesta terra que havia uma mulher cananeia que tinha uma filha miseravelmente endemoniada. Perceba que o estado da filha, ela não estava simplesmente endemoniada, ela estava simplesmente endemoniada. E aquela mulher, ela percebe que havia-se uma promessa, que o Senhor visitaria aquela terra. E a Bíblia diz que por esta mulher conhecer esta promessa, ouça-me aqui, não vou cansar os irmãos, por favor. Por essa mulher entender esta promessa, que o Senhor visitaria a terra de Tiro e Sidom, ela espera esta promessa, e ela percebe que Jesus vai estar passando ali nesta terra, e por conhecer os fatos de Jesus, por conhecer os milagres que Jesus já havia feito ou operado, Jesus sai da Galileia para passar em Tiro e Sidom. Jesus passa por ali, e a mulher sabe que Jesus está passando por Tiro e Sidom, e ela, sabendo disso, ela vai pedir ajuda a Jesus, ela vai pedir que Jesus o socorra, ela vai pedir para Jesus ajuda. Só que me chama a atenção a esta mulher, é o versículo de número 22 de Mateus capítulo 15, ela se achega, depois ela adora, depois ela pede ajuda, porque para pedir ajuda para Jesus não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, e não é de qualquer estado. Perceba que esta mulher percebe que Jesus está passando pela terra, e ela vai dizer: o único que pode resolver a minha situação, a situação da minha filha, a situação da minha casa, é este Jesus, porque este Jesus é o cumprimento da promessa de Isaías capítulo 23, Tiro estava esquecida, Tiro estava abandonada, Jesus é esta promessa que o Senhor visitaria esta terra, e aqui a Bíblia diz que esta mulher, sabendo disto, ela vai dizer: eu vou socorrer a Jesus. Só que ela faz menção acerca de Jesus, não é de qualquer jeito e nem de qualquer forma. Ela não chega logo pedindo ajuda a Jesus, ela não chega logo: Senhor, vai lá na minha casa, Senhor, socorre a minha filha. Primeiro ela chega, depois ela adora, porque não é de qualquer maneira, irmãos, que nós chegamos até Jesus. Eu aprendo com Jesus aqui neste texto e nesta passagem bíblica, com esta mulher cananeia, que ela chega e depois ela adora, porque para chamar a atenção de Jesus, irmão, temos que adorar. Sem adoração não tem como chamar a atenção de Jesus, sem adoração não tem como chamar a atenção de Jesus. Perceba que o cego Bartimeu observou Jesus passando, e ele vai clamar a Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clama por 3 vezes. Os discípulos dizem assim: Senhor, manda que ele se cale-se. Ô Bartimeu, cala aí. Ô Bartimeu, deixa de incomodar o mestre. Será que ele continua clamando o nome de Jesus? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou, e Jesus disse assim: manda trazer o cego para cá. Ele pergunta para o cego: o que queres? Eu quero ser são. Então ele foi são, porque ele chamou a atenção de Jesus. A adoração chama a atenção de Jesus. Perceba aqui na Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 16, perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando e orando ao Senhor. Houve-se um terremoto e a prisão de todos se abriram. A adoração chama a atenção de Jesus. A Bíblia diz em Jeremias capítulo de número 33, versículo 3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A adoração chama a atenção de Jesus. Como é que está a adoração na tua casa? Como é que está a adoração na tua família? Jesus quer parar para fazer milagre na tua casa. Jesus quer parar para fazer milagre na tua família. E Jesus manda eu perguntar para vidas aqui esta noite: como está a adoração na tua casa? Como está a adoração nos teus filhos? Como é que está a adoração na tua vida? Porque Jesus está ouvindo a adoração. A Bíblia diz em João capítulo 4, dizendo assim: eu estou buscando verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e
em verdade. Jesus procura verdadeiros adoradores. Se tem 2 ou 3 aqui esta noite comigo, o inferno já perdeu a guerra, o inferno já perdeu a batalha. Deixa eu ver se tem crente vivo aqui, irmão. Eu não sei como foi o teu dia, talvez foi cansativo, eu sei, mas se aonde tem adorador, irmão, o inferno tem que bater em retirada. Ele não pode ir contra um adorador. E a Bíblia diz que ela chega e adora Jesus. Só que o interessante do texto é que quando ela chega e adora Jesus, a Bíblia diz que Jesus primeiro não dá atenção àquela mulher. A Bíblia diz que Jesus não dá atenção àquela mulher. E por que Jesus não dá atenção àquela mulher? Porque a Bíblia diz que Jesus veio primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Antes do sacrifício da cruz, irmão, Jesus veio para os judeus. Só depois do sacrifício de Jesus que nós fomos alcançados pela graça. Até então, Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É por isso que a mulher chama a atenção de Jesus. Ela chega, ela adora, e Jesus não diz nada pela primeira vez. Só que ela chama de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pela segunda vez. Aí Jesus diz: mulher, eu vim pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não posso fazer nada pela tua filha, pela tua casa, pela tua família. E a Bíblia diz que Jesus continua e ainda diz assim: pode o pai tirar da boca dos filhos o pão e dar aos cães? Aí a mulher disse: verdade, Senhor, mas também os cães comem da migalha que desce da mesa dos seus senhores. E Jesus, a Bíblia diz que ele sai dali e vai para uma casa de um homem. E dentro desta casa, a Bíblia diz que neste momento Jesus não foi recebido com horte, não lavou-se os pés dele, ele não foi recebido com um beijo no rosto. Só que aquela mulher não tinha convite. Aquela mulher não tinha convite para entrar naquela casa. E ela continua buscando Jesus. Ela entra na casa. E a Bíblia diz que ali, quando ela entra, ela se prostra aos pés de Jesus. Olha para mim, para você entender. E segundo a tradição judaica, diz que quando uma pessoa se prostra aos pés de alguém, ninguém pode arrancar esta pessoa de lá, irmãos. Havia-se essa tradição na Judeia, em Judá, que se alguém chegasse e se prostrasse aos pés de alguém, ninguém poderia arrancar. Então aquela mulher estava no melhor lugar, que eram os pés de Jesus. Os discípulos não poderiam arrancar aquela mulher dos pés de Jesus. O próprio Jesus não poderia arrancar aquela mulher dos pés de Jesus. O dono da casa não poderia arrancar aquela mulher dos pés de Jesus. Ninguém naquele ambiente poderia arrancar aquela mulher aos pés de Jesus. Ou seja, aquela mulher estava no lugar da posição onde todos nós devemos estar, que é aos pés de Jesus. Às vezes nós buscamos tronos, às vezes nós buscamos coroa, às vezes a gente busca ser exaltado, busca honra, mas a Bíblia diz que aquele que é humilhado será exaltado. Jesus está dizendo que é nos pés dele que a gente busca a nossa resposta diante da nossa adoração. Interessante, queridos, que aquela mulher se posiciona aos pés de Jesus. O dono da casa não conseguia arrancar a mulher, Jesus não conseguia tirar a mulher dos pés dele, os discípulos também não conseguiam arrancar aquela mulher, e ela começou a adorar, porque o mundo pode rejeitar você, a tua casa pode rejeitar você, a tua mãe pode rejeitar você, o teu pai pode rejeitar você, mas Jesus nunca vai rejeitar você. Os pés de Jesus está dizendo: pode vir aqui, que aqui ninguém arranca você, o demônio não tira você, o teu pai não arranca você, a tua mãe não arranca você, o dono da casa não arranca você. Pode o teu pastor te esquecer, pode a tua mãe te esquecer, pode os teus filhos te esquecer, mas o Senhor está dizendo: nos meus pés eu não me esqueço,
Deus está dizendo que é nos pés dele que nós buscamos o recurso. E quando alguém está nos pés de Jesus, não tem oportunidade para Satanás operar. Quando nós estamos nos pés de Jesus, não tem posicionamento para Satanás operar. Nos pés de Jesus. E quando nós estamos nos pés, irmãos, ninguém arranca nós de lá, ninguém tira nós de lá. Enquanto muitos homens e mulheres buscam tronos, buscam coroas, nós temos que buscar os pés de Jesus. Os pés de Jesus. A Bíblia diz que uma mulher derramou um gueto nos pés de Jesus, chorou em lágrimas e limpou com os seus cabelos nos pés de Jesus. E Jesus disse àquela mulher: ô mulher, a tua fé te salvou. É nos pés de Jesus, queridos, que nós buscamos a nossa melhor e maior resposta. E a Bíblia diz que aquela mulher estava aos pés de Jesus. E Jesus então disse àquela mulher, irmão, Mateus capítulo de número 15, versículo de número 27, né? E 28, são 28. Então respondendo Jesus, disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto assim como tu desejas. E a filha ficou sã naquela mesma hora. Olha para mim, a gente encerra, não vou cansar muitos irmãos. Culto da família, uma mãe desesperada, irmão. A filha está miseravelmente moribunda. Aquela mulher estava em terras de Tiro e Sidom, terras amaldiçoadas, aonde não havia recurso, aonde não havia cura. A menina estava miseravelmente endemoniada, a mãe estava desesperada, e ela disse: eu vou clamar a Jesus, só que eu só não vou clamar a Jesus como eu vou me prostrar aos pés dele. E a Bíblia diz que ela clama: Jesus, filho de Davi. Olha para mim, e eu explico aqui. Ela não clama qualquer clamor, ela diz: Jesus, filho de Davi. Ou seja, aquela mulher entendia e conhecia a história de Jesus, porque quando se clama Jesus, filho de Davi, ela está dizendo: eu sei quem tu és, eu sei de onde tu veio, eu reconheço a tua história, eu sei que dentro da tua genealogia tem uma Ruth, que era moabita, ela não fazia parte da terra de Israel. Eu também sei que dentro da tua genealogia também tem uma prostituta, uma ex-prostituta. E assim como tu fez na vida de Ruth, assim como tu fez na vida daquela ex-prostituta, faz também na minha vida. E ela sabe que se eu clamar Jesus, filho de Davi, eu vou mexer com a história de Jesus, e eu vou fazer Jesus lembrar de uma ex-moabita, eu vou fazer Jesus lembrar de uma ex-prostituta, e eu vou dizer para Jesus: assim como tu fez na vida de Ruth, assim como tu fez na vida daquela mulher que era ex-prostituta, tu também pode fazer na minha vida. E ela diz o seguinte: então eu vou clamar Jesus, filho de Davi. Outro ponto, irmão, é que Jesus veio pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não podia fazer nada pelaquela mulher, irmão, nada. Se tinha alguém que podia receber cura, era judeu. Se tinha alguém que poderia ser curado, eram os judeus. Jesus não poderia fazer nada àquela mulher. Só que tem algo que me chama a atenção nesse texto, presbítero, é que ela insiste na adoração, ela vai até o fim, e no último recurso ela acha os pés de Jesus, adorar. E aqui me chama a atenção, ela percebeu: Jesus não pode fazer nada por mim, mas eu vou continuar adorando. Só que a adoração daquela mulher quebrou limites. Olha para mim, Jesus não podia fazer nada para aquela mulher, ela não fazia parte de Israel, era uma cananeia. Só que ela continuou adorando e foi aos pés de Jesus, e continuou adorando. E Jesus disse: a tua fé te salvou. E a filha dela foi curada, porque a adoração quebra limite. Não importa que você está vivendo esta noite, não importa a ocasião, não importa o problema que você está passando, a adoração quebra limite.
Não vou cansar os irmãos, eu sei que o dia foi cansativo. Adoração quebra limite. Aquela mulher não podia receber cura, a filha não poderia ser curada, mas ela continua adorando, e a adoração daquela mulher quebrou limites, e a cura chegou para a filha dela. Não importa o que você está passando esta noite, continua adorando, porque a tua adoração quebra limite. Fica de pé, eu encerro, irmão, eu encerro agora. Encerra agora. A tua adoração quebra limite. Pega na mão do teu irmão, mas pega com fé. Assembleano não tem fé, irmão. Eu quero crer. Eu quero crer que a assembleano tem fé. Queridos, eu não sei qual é o problema que você passa na sua família, na sua casa. Olha Paulo, apanhou, foi açoitado. Imagina a dor daquele homem, pelo evangelho. Mas perto da meia-noite ele foi cantar hino e orar ao Senhor. E a gente não aguenta passar uma prova na casa, dentro de casa, que a gente já quer desistir, que a gente já quer operar, que a gente já quer parar. E o Senhor está dizendo: é tempo de continuar, porque a tua adoração quebra limite. Fecha os teus olhos, eu oro com você agora. Pai amado, Deus querido, Espírito de graça, Senhor, eu te apresento cada família aqui esta noite. O Senhor sabe, Pai, da ocasião, o Senhor sabe do problema, o Senhor sabe do coração, Pai, desta casa. O Senhor sabe, Pai, de cada um que aqui está, Pai, seja criança, seja o adolescente, seja o jovem, seja o pai de família, seja a mãe de família, Senhor. Espírito Santo vai quebrando, Senhor, toda a barreira do inferno aqui esta noite. Vai visitando o Espírito Santo esta noite, esta casa. Eu não sei qual é a enfermidade, eu não sei, Pai amado, Deus querido, qual a operação de Satanás que tem invadido esta família, que tem tentado, Pai, prender esta mente, que tem tentado impedir o agir, Pai, desta casa. Talvez o diabo, Pai, trabalhou, Pai, nesta casa, Senhor, para fechar as portas de emprego. Talvez este pai de família está passando necessidade, mas o Senhor está dizendo que esta noite o diabo vai dar o grito de derrota, porque o Espírito Santo está visitando aqui. Remando que lebra cada ser, relebra cada ser. O Espírito Santo vai visitar a tua vida aqui esta noite. A tua casa não vai ser mais a mesma. Se concentra no céu, se concentra no céu. Deus vai restaurar a tua saúde esta noite. O diabo talvez diz assim: eu vou prender a saúde dele porque ele vai parar. Eu vou mexer com a estrutura da mãe porque ela vai parar de orar. O diabo se enganou esta noite, porque Deus está restaurando a tua força. Lebra cada churra, lebra cada. Se tem crente vivo aqui, vamos adorar. O diabo não gosta de crente frio, irmão. A Assembleia de Deus é no fogo, manda rachada. Enquanto você adora, o diabo vai perdendo a guerra. Enquanto você adora, o diabo vai perdendo a batalha. Enquanto você adora, o Senhor está abrindo porta de emprego na tua casa, na tua família, está libertando vida. Recebe da graça, recebe da autoridade, seja renovado. Carabla cada churra, lebra cada ser. Eu sinto a graça de Deus aqui, irmão.
Eu queria entregar o microfone, mas Deus está dizendo: eu quero operar, eu quero operar, eu quero operar, eu quero manifestar. Deixa eu falar contigo esta noite. Abre o teu coração, porque Deus está dizendo: é noite de eu resgatar a tua vida, é noite de eu resgatar a tua família. Sabe? Ora placada surrenemam jokele yaser. Ei domem jokele placada serrene badukete. Jokele placada serrenemam jo. Enquanto eu pregava, Deus diz: unge a garganta dela. Eu vejo uma coroa na tua cabeça. Manda dizer o Senhor para ti esta noite: tu és minha escolhida, separada. O diabo tentou armar laço, mas esta noite ele está caindo por terra. Deus está colocando a labareda de fogo ao teu redor. Deus diz: continua assim, porque eu vou te batizar com o Espírito Santo. Brevemente o fogo de Deus vai te aquecer, vai te aquecer. Pai, em nome de Jesus, unge, Pai, a garganta, unge a garganta, Pai. Se não cantava, vai cantar agora. Destrava, Pai, o dom que estava travado aqui esta noite, em nome de Jesus, Pai. Tira para fora, desperta o dom, Pai, em nome de Jesus. Arranca, Pai, para fora. Eu coloco a minha mão, o Senhor vai ungindo, Pai, a garganta, vai ungindo a garganta, vai destravando as cordas vocais, agora, em nome de Jesus. Rebente o que leblacada surreneia se manjo que leblacada. Deus diz para mim te falar, para mim colocar a mão na tua cabeça. E Kézia, Kézia, a mão do que lebra cada serrene. Abraça ela. Para cada serrene. Quando eu te olhava, eu via uma autoridade na tua vida. A batalha é muito grande na tua vida. Deus manda dizer que esta noite Ele está te dando mais força para continuar a caminhada. Só que ainda tem mais. Deus diz: não era para ter parado de pregar, viu? Eu te chamei para o ministério da palavra. E Deus manda dizer que eu estou colocando autoridade dobrada sobre a tua vida. Recebe de Deus unção aqui esta noite. Recebe agora em nome de Jesus. Mais autoridade. Espírito de Deus vai ungindo da planta dos pés ao alto da cabeça. Recebe graça em nome de Jesus. Recebe. Do que lebra cada serra, lebra cada súria. Que lebra cada serra, lebra cada súria. Deus está operando aqui. Eu quero profetizar esta noite que a tua família é do Senhor. Você não vai perder a tua casa. Eu não sei qual é a enfermidade, eu não sei qual é a dor que você passa esta noite, mas leva para casa essa palavra, que é nos pés do Senhor, que toda a maldição é quebrada. Esta noite recebe a tua vitória. Aplaude Jesus. Sai daqui com a tua vitória. Sai daqui marchando, sai daqui adorando, porque você é mais que vencedor, é filho do Altíssimo. Nós vamos morar no céu, queira o diabo ou não, somos mais que vencedores. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Minha gratidão aos irmãos, que Deus possa abençoar.